Bom dia a todos. Bom dia. Dormiram bem? Estão descansados? Sim. Na nossa última aula. Meu nome é Viviane Cunha, sou professoranda do curso de formação de professores pela Independência e estamos aqui para realizar a última aula do ciclo com o tema Programação Existencial. Esse tema, ele perpassa por um livro escrito pelo professor Valdo, Manual da Proexis. A data definida quando ele escreveu perpassa também pelo 1996, 1997. Tem várias edições. E eu ganhei este, que é a terceira edição de 2003. Aí eu trouxe este, porque no final eu vou contar uma casuística deste livro, que foi o que eu recebi quando eu acessei a Conscienciologia. Tudo bem? Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem também perpassar. O que eu fiz prévio à aula? Eu passei para vocês alguns verbetes que eu utilizei para esta aula. Caso vocês desejem aprofundar o assunto, está já lá no grupo. E também vocês têm aí na mesa um manual, um resumo que, de certa forma, estão todos os conteúdos que a gente vai tentar desenvolver hoje na aula. Lembrando que essa ordem ela pode ser alterada em função dos nossos questionamentos que a gente possa ter aqui. E depois temos mais uma folhinha em anexo aí, que vai ser uma atividade que a gente vai fazer em torno de 1 minuto, 2 minutos. Tudo bem? Vamos então iniciar o desafio desta temática, que eu considero ela uma temática extremamente instigante. Mas antes, vamos aplicar o princípio da descrença. Por quê? Principalmente nesse tema. Porque nesse tema nós vamos falar de programação existencial. E a programação existencial de cada um de nós, ela é única. Então, tudo que eu disser, vocês apliquem o princípio da descrença para ver se faz sentido para vocês ou não. E se caso não faça sentido, experimente, tá bom? O objetivo geral da nossa aula de hoje é a gente ver onde que eu aperto só para como caneta, Alice. Aqui. Tá, obrigada. Então, o objetivo geral da nossa aula é ver esse conceito, de programação existencial para tentar refletir sobre os traços, que é a atividade que a gente vai falar, e tentar, em cima dos traços e das retribuições pessoais que vocês possam vir a ter, a gente vai falar sobre esse assunto, ver se a gente pode construir uma cláusula pétrea. Seria um sonho, ou uma idealização que a gente consiga. Mas se tiver ideia de como a gente possa fazer isso, já é uma grande proposta. Como objetivos específicos, abordar então, o conceito, caracterizar as categorias e as leis racionais da programação existencial, assim como tentar identificar as técnicas que a gente pode identificar, que podem ajudar a gente a identificar a nossa programação existencial, que seriam a análise dos traços e das retribuições pessoais que a gente possa ter. Então, vamos ver se a gente consegue esse desafio da nossa aula hoje. O conceito de Proexis, que foi escrito pelo professor Valdo, ele fez um neologismo Proexis, que é Pro de programação e existencial, a Proexis pessoal é a programação existencial específica de cada consciência.
em sua nova vida nesta dimensão. E ela foi planejada no extrafísico, antes da gente ressumar para a gente poder desenvolver. A gente consegue desenvolver? A gente tem recuperação de combustão rápido, né? Às vezes é difícil, na maioria das vezes é difícil, mas quando a gente consegue, é uma euforia, né? É uma euforia, porque a gente se encontrou e soube que a gente veio o que fazer aqui. Bem, tem vários sinônimos à programação existencial. Entre elas, tem pessoas que falam que é um projeto existencial. Outros é uma tarefa intrafísica, a gente vem para desenvolver determinada coisa. Pode ser uma meta, é uma forma que instiga a gente chegar em algum lugar. Pode ser uma missão também, desde pequeno quero ser médico, aí de repente eu vou crescer ser médico, mas não acessei o curso intermissivo e não fiz a minha ProEx. Pode ser uma missão? Pode. Pode ser considerado um objetivo intrafísico, assim como um próprio projeto de vida, né? Quando a gente fala em projeto de vida... Então, só um pouquinho, voltando um pouquinho naqueles sinônimos ali, se a gente pensar, por exemplo, uma tarefa intrafísica, a tarefa me parece uma coisa menor do que a ProExis. Sim. ProExis pode envolver várias tarefas, cada etapa pode ter tarefas diferentes. Sim, cada etapa, por exemplo, aqui a gente pode considerar uma tarefa, pode ter várias tarefas. Então, o que importa é saber se na sua pesquisa essa tarefa ela é pequena ou ela é grande. Então, quando a gente considera que ela é pequena, dentro das categorias da programação existencial, ela pode ser considerada uma mini ProExis ou uma maxi ProExis. Mas, se eu suponho que a pessoa tem uma maxi ProExis, ela pode estar envolvida com muitas tarefas. Sim. E daí não fica como, sabe, sinônimo de algo grande como um subconjunto? É uma boa pergunta, professor, porque, por exemplo, quando a gente coloca tarefa, né, vai ter que saber qual é a tarefa para poder avaliar se ela é pequena ou se ela é grande, né? Vamos supor... Mas aí é por isso mesmo que eu fico pensando se é legal colocar isso como um sinônimo. Mas posso só ver? Quando eu vejo assim, eu interpreto que a tarefa intrafísica é a realização da ProEx. Então, a tarefa intrafísica é a própria programação existencial. Então, você vê que esse projeto e a tua tarefa é realizar esse projeto. Eu acho que não é sobre as tarefas que você vai fazer para fazer a ProEx. Seria a realização da própria ProEx como uma tarefa intrafísica. A tarefa, que engloba várias tarefas, objetivos e metas dentro. E se definir dessa forma fica um pouco mais claro, porque só o termo tarefa solto assim fica... Mas dentro desse contexto, né, de meta existencial, objetivo, até porque uma ProExis ela vai ter vários objetivos também, mas o nosso objetivo intrafísico é realizar a ProEx. Eu acho que pega essa visão mais ampla, né? Talvez essa visão perpassasse pelo professor Valdo, né, porque isso não estava no verbete e eu achei os melhores termos assim, mas faz sentido a sua pergunta. Agradeço por fazer, porque aí faz refletir muito mais, né, do que a gente coloca. Porque normalmente a gente utiliza mais projeto de vida. Sim, isso fica bem mais comum. Não dá para... Mais próximo, né? Do que a gente O almeja. próprio termo da missão, ok, tem a ver, isso dá essa ideia de que é uma coisa que vai envolver várias coisinhas. Mas o termo tarefa, né? Ao redor de missão também tem uma discussão sobre o conhecimento da palavra, né? Que é uma palavra que também é Desgaste. Isso. Então, por isso que eu coloquei sinônimos, porque eles às vezes geram alguma crise, digamos, até para poder interpretar o que a gente vem fazer aqui. Porque o termo missão, eu vejo que ele até está bastante conectado, porque se você pegar, por exemplo, o que é o curso intermissivo? Intermissões.
entre vidas. Então, nesse sentido, o missão ele se aproxima mais até do que o tarefa. Sim. Sabe que eu não tinha pensado na hipótese, isso foi bem interessante, né? Intermissão. A gente vê curso intermissivo, mas nunca associa até com a parte religiosa de missão. Né? Eu nunca tinha pensado em boa a missão é que não é a única acepção. Ele é correntemente usado, por exemplo, na área militar também. É uma coisa, é uma missão. Sim, de trabalho, né? De execução, de ação. É. Muito interessante essa aqui, uma palavra pode transformar tantas coisas, né? Isso é muito importante. Bem, então colocamos alguns sinônimos que podem ainda tentar identificar o que pode ser programação existencial, como se desempenha essa proexis por alguma motivação. Por exemplo, eu gosto muito de meta existencial. Cada um de nós se identifica, né? Qual é a minha meta? O que eu tenho que fazer? Então, outros é projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? Bem, a proexis, quando ela é pesquisada, a especialidade dela é proexologia. Quando eu tentei trazer eu busquei uma imagem que talvez pudesse ilustrar como a nossa proexis, primeiro, ela é planejada no curso intermissivo, como o professor acabou de falar, antes da gente renascer, com um evoluciólogo, que ontem a gente teve a aula, ou orientador, né, do nosso processo evolutivo. Nós tivemos a aula com a Ângela e ela falou bastante sobre isso. Quando é preparado aqui, né, estudado aqui, o meu planejamento existencial, a minha programação existencial no curso intermissivo, eu vou ressomar. Quando eu vou ressomar, eu tenho várias fases na minha vida intrafísica. Então, eu tenho a fase preparatória, considerada preparatória da proexis, após a ressoma, que ela vai do zero, desde que nasce, até os 36 anos. E a fase executiva seria dos 36 anos até a dessoma. No entanto, quando a gente analisa essas fases em etapas, pode ser considerada a fase preparatória, que vai desde o nascimento, ou renascimento, ou ressoma, até os 35 anos de idade, mais ou menos. E consecutiva é aquela fase executiva, que a gente começa o trabalho, que a gente começa a ação, as escolhas que a gente vai fazer na nossa vida aqui intrafísica, que ela perpassa dos 36 aos 70 anos. Eu adorei os 70, né? Porque eu estou com 63, então ainda tenho 17 anos. E a fase considerada acabativa, que eu acho um termo que poderia mudar, mas é um termo que eu considero que é a fase de resolução, digamos, de tudo que a gente fez ao longo da nossa vida, ela é considerada depois dos 70 anos. Tudo bem? E sendo assim, na proexis, tem várias categorias de proexis, de acordo com a sua natureza, de acordo com o alcance em relação às suas qualificações, ou até das realizações pensênicas que a Consim possa ter. Então, nós temos, citadas no livro do professor Valdo, nós temos a holocarnalidade. De repente, nós vemos aqui nesta vida intrafísica para resolver problemas egocármicos, somente nossos, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um ego muito exacerbado e a gente vem aqui para diminuir esse ego, ou pode ser a falta dele também. Nós podemos vir para resolver problemas ou reconciliações grupo kármicas dentro de uma família nuclear ou uma família que esteja próxima à sua família nuclear também. Ou polikármica, que seria aquela proexis de uma forma de uma maxifraternidade, ou seja, trabalhar com uma solidariedade que abrange muitas pessoas, podendo chegar até todo o planeta. Então,
uma categoria de proexes para a gente desenvolver dependendo disso. Também pode ser a categoria em relação à própria intermissibilidade, ou seja, eu passei pelo curso intermissivo. E essa forma, se eu passei pelo curso intermissivo, ela é considerada uma categoria técnica, né? Que o curso intermissivo, ele vai tentar rememorar algumas coisas através dos atos que ele vai realizar aqui na vida intrafísica. E isso perpassa sempre pela pesquisa, né? Seria muito bom que a gente tivesse com uma receita de bolo, né? Tá lá, você tem que fazer isso. Acho que seria uma realização plena, assim. Ou simplesmente pode ser instintiva, sem o curso intermissivo desenvolvido na intermissão mais recente. Porque a gente vem numa construção de atributos milenares, né? A gente cada vez vai evoluindo, a gente não evolui. Também pode ser em relação à evolutividade. Nós falamos um pouco ontem da escala evolutiva das consciências, lembra da nossa aula anterior? Então, com relação à evolutividade, se eu sou um pré-serenão vulgar aqui no 3, no quadro que vocês têm na frente de vocês e na parte posterior de vocês, nós podemos ser um pré-serenão vulgar ou um sapiens e vir nessa condição para a gente poder realizar a nossa proex. Nós podemos vir na condição de desperto ou pré-serenão, que também falamos na aula de ontem, ou a gente pode vir como evoluciólogo, né? Ou orientador evolutivo, que também falamos na aula de ontem, que a aula é rica ontem, né? E você bem certinho depois para retomar os assuntos. Olha a sincronicidade que a gente falou ontem. E também serenão, né? O serenão, Homo sapiens sereníssimos, né? Então, seria uma condição a evolutividade. Também a autenticidade, porque ela pode ser sigilosa ou explícita. Sigilosa seria aquela pessoa mais diplomática, mais tranquila, né, que consegue dialogar com mais facilidade para poder fazer a assistência. Então, ela vem com esse atributo. Ou explícita, aquela pessoa severa que faz atalhos, né, do jeito que ela é, mas de uma forma franca e autêntica. Isso é muito importante. E a gente tem a universalidade, que essa universalidade ela pode ser de forma individual ou grupal. Quando a gente fala em individual, é quando a gente utilizou ali a parte egocrática, a gente veio com aquela forma de trabalhar de forma individual, mas trabalhando todos os pilares da conscienciologia mesmo, trabalhando com cosmoética. Então, vem toda a categoria egocármica que eu preciso trabalhar. Mas o que saber que eu vou trabalhar na individualidade? Vai depender da autopesquisa e recuperação do ponto. Agora, quando é grupal, também eu vou procurar saber se digamos, essa meta de vida, esse projeto de vida está relacionado ao meu grupo karma, ao meu polikarma. Então, bora lá na pesquisa, né? Mas a gente tem a categoria da proexis também quanto ao alcance evolutivo. Então, ela pode ser uma mini proexis ou uma maxi proexis. Nós temos aí o verbete, que encaminhei para vocês, que fala sobre a mini proexis. E tem essa definologia: mini, pro de programação e exis de existencial. Então, a mini proexis é uma programação mínima. Ela é primária, varejo, ela não é ainda receptora, dedicada a questões especificamente individuais. Então, quando a gente fala individuais, a gente está falando da consim, de nós mesmos, do ego karma, dentro do grupo karma, com um processo evolutivo bem menor. Também é considerada, como o próprio nome diz, proexis a menor, proexis a varejo, proexis
infantil, proexis primária, receptora, seria uma forma também de TACOM, né? Porque a gente não tem um esclarecimento para ser evolutivo. Eu trouxe aqui 2 exemplos de uma mini proexis. Uma seria em relação ao tempo, que seria, por exemplo, as crianças que nascem e ficam pouco tempo aqui conosco, que seria uma mini proexis. Outra mini proexis poderia ser quando a gente se dedica às questões individuais, mas fazendo TACOM, né? Sem ainda a tarefa do esclarecimento, ou talvez ainda não ter a oportunidade de ter chegado a uma recuperação de CONS que possa ter discernimento de ter um olhar mais avançado. Então, nesse momento, ela está numa mini proexis. E nós temos aqui a Maxi Proexis, que vocês têm o material aí também. Maxi Pro, de programação existencial aqui no X. Então, a Maxi Proexis é uma programação bem legal, porque ela é máxima, né? É atacadista, ela é doadora, ela é dedicada, tem maxi fraternidade, faz TARES, faz parte também da paradiretologia e tem um processo mais ligado à policarnalidade. E ela, por ser maxi, como já diz, né, o termo, ela é maior, avançada, doadora, policárnica e também é uma proexis chamada Inatacara, diferente da mini, que é a varejo. Tudo bem? E eu trouxe também dois exemplos de maxi proexis. Por exemplo, uma pessoa que está conectada com grupos, e esses grupos têm uma sincronicidade de pensamento, que eu acho que, se eu não me engano, foi quem é que falou ontem na sala de aula, que às vezes foi a Gil. Eu acho que a gente faz um trabalho, mas não pode fazer um trabalho sozinho. E aí encontra pessoas que têm aquela sincronicidade do pensamento para a execução daquele trabalho. Então, isso é uma forma de maxi proexis, porque a gente é uma mini peça dentro do maxi mecanismo, né? Também a mini peça, que eu acabei falando, né? No caso, quando a gente contribui para um trabalho. Às vezes, como professor, a gente está dando aula hoje aqui para um grupo de pessoas. E aí, daqui a pouco, a gente vai para o outro lado do mundo para poder dar aula para mais pessoas. E para o outro lado do mundo, para mais pessoas. Então, policamalidade, a gente vai trabalhar com o propósito de fazer interassistência para pessoas que a gente não conhece, mas de uma forma mais atacadista. Tudo bem? E a gente tem as leis racionais da programação existencial. Vocês veem esse resumo aqui que a gente fez? Eu vou pedir para vocês darem uma lida do que são leis racionais. Se vocês quiserem fazer um X ali em categorias, a gente acabou de falar categorias, encerramos esse assunto. Tudo bem? Mas se vocês tiverem dúvidas, a gente retoma esse assunto. Tudo certo até aqui? Então vamos começar nas leis racionais. Quem poderia contribuir para saber por que é importante as leis racionais em relação à proexis? As premissas ou princípios essenciais das programações de vida das consciências mais lúcidas na Terra obedecem às diretrizes lógicas e justas que podemos caracterizar como sendo as leis racionais da proexis. Por exemplo, essas 14 listadas em ordem alfabética. Isso. Pode falar, que você ia falar em relação às leis racionais. Eu acho que é importante, né, a categorização para ajudar a gente a entender, para ajudar a gente a estudar, para ajudar a gente a generalizar também as categorizações ajudam nisso. Muito bem. Tem mais alguém que gostaria de contribuir com as leis racionais da proexis? Por que elas são importantes ou necessárias? Ou um princípio essencial, como é colocado no conceito? Acho que quando a gente
consegue ter um vislumbre das leis, a gente consegue também começar a identificar, ter mais informação para identificar as nossas cláusulas. Então, não vai ter uma cláusula que não seja pautada na casuética, não vai ter uma cláusula que não seja pautada na assistência midiática. Muito bem. Sim, porque, por exemplo, esses 14 itens que constam das leis, um deles a gente acaba se identificando com ele, né? E às vezes, está interligado um com o outro. Então, vocês têm aí, né, eu coloquei para vocês os 14, aqui eu ilustrei, e dentro dessa ilustração, pelo tempo da nossa aula, eu escolhi alguns itens. Então, por exemplo, eu considero primeiro a assistencialidade. E quem é mais assistente? Por exemplo, uma das leis maiores é a assistencialidade. A gente está falando de PROEX. Significa que eu vou fazer assistência. Quem é o mais assistido? O assistente. O assistente. Então, essa lei já nos mostra, né, que o executor da PROEX, ele é a primeira consciência a ser assistido e ser beneficiado. Por isso que ele, de certa forma, uma lei, um princípio aí obrigatório para o nosso processo evolutivo consciencial. Eu coloquei um outro, que seria a adaptabilidade. Então, a gente tem a nossa PROEX, mas ela não é estática. Se ela fosse estática e a gente nem conhece ela, a gente segue por um caminho e só pode seguir por esse caminho, né? Não, ela é flexível. Se, por exemplo, esse não é meu caminho, eu posso vir para este caminho, ou quem sabe até para este ou para este, mas ele vai se adaptar ao desenvolvimento daquele universo consciencial que eu tenho e até a própria recuperação de cons que eu possa ter e que me dê mais discernimento para eu poder achar aquelas coisas, atos e ações nas diversas áreas da vida que eu me sinta bem. Isso é o mais importante, isso já é um caminho de que eu estou dentro do meu projeto de vida, né, minha meta de vida, que eu vim fazer aqui. Vivi, sobre isso da adaptabilidade, às vezes eu penso assim, nossa, mas eu não precisava ter passado 6 meses fazendo cursinho na cidade de Maringá, que foi o que aconteceu. Não, mas veja bem, existe plano A, B, C, D, e aí eu falo todas as letras do alfabeto, e aí eu somo aos números infinitos, e eu penso que mais ou menos assim que a gente se organizou nas micro tomadas de decisões diárias, mas também não é tão amplo ao ponto de tudo que eu fizer PROEX, mas não estava, eu vejo a gente não se perdendo da maneira, às vezes, que o imaginário dá, de tipo, nossa, eu estou perdendo para se eu fizer isso, aquele outro, mas, bom, eu não sei se estou sendo muito leniente e diminuindo a ideia da PROEX, mas eu acho que tipo, assim, está meio abarcado, sabe, lá no intermissível. Veja, tem muitos planos e você pode traçar esse caminho das pedras, esse, e aí é amplo, alto, muitos. Mas isso é muito importante, não é? Porque se for pensar assim, será que a gente vem só para acertar? Será que a gente só aprende só com os erros? Ou com os acertos? Né? Então, acho que tudo que a gente vive aqui é um processo de aprendizagem. Por exemplo, eu sempre falo, e pela minha experiência, e eu passo para os meus filhos também isso. Às vezes a gente escolhe um caminho, né? Você está indo por aquele caminho. Ah, mas eu queria aquele caminho. Às vezes é aquele o caminho, até porque no PSN dele ou de vocês pode estar. Mas às vezes não é o momento de chegar naquele caminho. Então, quando a gente dá um passo para trás, o professor André da PEX, ele sempre dizia, e quando a gente dá um passo para trás, não é que um passo para trás a gente está regredindo. Nós estamos fazendo uma estratégia evolutiva para poder seguir em frente. Então, é tudo questão da gente estar mais com discernimento esclarecido.
Eu acho que uma coisa que a gente tem que refletir é que a gente não tem uma visão de conjunto para saber se a gente está trilhando caminhos diferentes, mas que a gente tinha planejado. Então, eu preciso chegar no ponto A. Para chegar no ponto A, eu posso passar por vários caminhos para chegar no ponto A. Ou se realmente não era para chegar nesse ponto A, era para chegar no outro ponto. E aí, no desvio de ProEx. Porque uma ProEx ela pode ser desviada definitivamente de você não realizar a sua ProEx, mas dentro da realização da ProEx você pode ter vários mini desvios. Então, você fez uma coisa que não era para você fazer, beleza, mas a ProEx não está perdida. Você volta o caminho da ProEx e vai seguindo ali. Então, a gente tem as classificações também dos desvios. Né? Então, às vezes, você tomou um caminho diferente, aí o caminho que era para você percorrer, que você tinha planejado, que era mais otimizado, você não fez. Mas você fez outro caminho e alcançou o resultado. Então, está dentro da ProEx, beleza, não perdeu a ProEx. Pode ter o desvio que você acaba perdendo a realização da ProEx. Né? Então, acho que a gente, é difícil, né, a gente ponderar o que foi ali um caminho alternativo que a gente seguiu, ponderar um desvio ou um desvio. A gente só vai ter essa visão quando a gente dessomar e for, né, pro permissivo para precisar de conjunto. Tipo, dispensar. Aí eu acho que a gente vai tomar bastante sorvete na testa para dizer, não, os caminhos. Agora você me faz lembrar da tela, quando você falou, de repente chega lá na tela, puxa, poderia ter feito esse. Mas o que é importante a gente fazer? Eu acho que o momento em que a gente para e não faz nada, aí a gente não está evoluindo. Enquanto a gente está indo, mesmo que o plano A não dá, o B não dá, o C não dá, daqui a pouco eu vou ter uma visão que eu, de lá do C, eu vou direto para o A, entendeu? Mas isso que é importante é não parar, ter esse processo de consciência evolutiva. E também não romantizar o erro, né? Só isso. Essa coisa de desvios, assim, não dá para a gente generalizar que qualquer coisa é adaptação, né? Tem as coisas que são desvios. E esses desvios, tem coisas que é realmente adaptação, circunstâncias mudaram, mas você continua dentro daquela direção. E tem outros que às vezes se muda de direção, vai para outro objetivo, já perdeu um pouco a lucidez do objetivo básico, aquele essencial da Praxis. E aí tem as distâncias, né? Às vezes a pessoa está no veio da Praxis, e às vezes ela está fazendo um desvio necessário aqui, uma adaptação necessária. Indo pelo acostamento. Mas aqui tem coisas, por exemplo, que são conjunturas, uma demanda extra que surgiu que não estava prevista e tal, mas ainda não é aquela coisa de sair do foco. Né? Mas aí, quando começa a sair do foco, aí entram as questões internas, né? A bússola interna, a satisfação interna. Isso é parâmetro necessário para avaliar. Para se auto-pesquisar, né? Faz a diferença entre essa adaptação necessária, ok, as circunstâncias mudaram, a pessoa que era para estar aqui não está, né? E outra coisa é quando, agora eu vou ganhar dinheiro, e sai por ganhar dinheiro, prestígio, poder, aquelas coisas todas, volta na autonomia e tal. E aí, são duas coisas diferentes, né? Então existe adaptabilidade, mas não dá para confundir com a questão do desvio básico, aquele grosseiro. Eu acho que o mais fácil a gente ver esse nossa, eu fugi pelo desvio, prestígio, poder e PVP, Prestígio, como é? Posição? A posição, e aí fica evidente, o problema é quando você tem que entrar na posição do prestígio, poder, isso faz parte de alguma reciclagem sua, aí eu acho que é muito difícil. Não no PPT do trafar, mas vamos supor, a gente vê algumas reciclagens de alguns bons, falam, agora eu estou colocando mais a cara, que eu não sei o que, estou precisando, e eu acho que é mais difícil de avaliar, quando a pessoa tem que ir atrás de algo que poderia se confundir com o desvio. Tem coisas que são delicadas, né? Às vezes faz parte do trabalho dela mudar com coisas antigas, né? Aí me remete na própria palavra desvio, né? Para que a gente pega um desvio? Para chegar mais rápido em algum local. Só que a acepção que a gente usa de desvio de ProEx é diferente dessa do senso comum. Mas quanto à adaptabilidade, eu fiquei lembrando do GPS. Porque você tem um
ponto de chegada, mas se você pegar, entrou à esquerda, não, recalcula a rota, entrou, recalcula de novo. Isso. Boa essa conotação, muito boa. Quando a gente não muda o endereço agora, eu não quero mais ir para lá, eu quero ir para lá. Não, isso é assim, eu quero ir para lá passando pelo Paquistão. Não, nessa vida não dá para descer o volta Eu quero toda. ir pra lá, mas eu quero ir pelo litoral, tá? Depois eu chego lá. Aí na vida não cabe, aí pronto, perdeu. Eu acho que são formas legais assim de a gente se a gente está desviando ou não, é justamente o que eu falo da bússola, né? Talvez ela demore um pouquinho para a gente perceber, mas é uma forma de perceber se a gente está sentindo que está no meio da floresta ou se a gente está com um vazio, uma melinha, alguma coisa assim, para a gente poder ver Satisfação existencial. Olha quanta coisa boa vocês já adiantaram desta aula. Muito bom. Então, por exemplo, penso que também associando com a aula passada, no momento em que vocês estão no momento evolutivo, de repente vale a pena entrar aí nos 3 anos para tentar ser um desperto e evitar a sedialidade, não? Quem sabe, como falou a Ângela, um evoluciólogo, né? Para a gente poder seguir em frente. Mas aí eu escolhi mais um ali, que é intransferibilidade. Né? Então, ela é intransferível. O que eu preciso passar, com certeza a Mari não vai passar por mim. Então, eu tenho que fazer esses enfrentamentos, todos esses condicionamentos de todas as coisas que possam acontecer em relação às metas que eu me proponho. Muito bem. Mas, como eu não sei a minha proexis, e às vezes eu não sei como fazer, né, onde eu estou, o professor Valdo colocou fórmulas de identificação da proexis pessoal. E ele colocou 2 formas que a gente pode, quem sabe, recuperar cons e tentar achar a nossa proexis. Ele utilizou a fórmula dos traços pessoais e a fórmula da retribuição pessoal. E eu queria, antes de entrar nesta questão, fazer uma pergunta, que vocês reflitam sobre ela. Sou consciente de minha proexis? Vocês, nesse momento que vocês estão aqui como professorandos no curso, Posso te dizer que não totalmente. dizer que eu acho que pode ter gradações, né? Porque não saber nada, saber tudo, eu acho que pode ser muito taxativo, né? A gente pode saber quem sabe 10%, 15%. Tem uma analogia Tem uma analogia sobre sobre saber, né, qual é a nossa proexis muito boa, que é de você estar dirigindo na neblina. Você não sabe o que está ali à frente, você consegue ver um pouquinho ali, você sabe, por exemplo, se você fazer agora, mais ou menos um caminho, você tem uma noção, mas você não sabe exatamente o que está à frente. Então, você vai dirigindo, conforme você vai avançando na estrada, você vai clareando, você vai vendo e vai revelando as camadas, né? Então, a gente sabe mais agora assim, que é uma informação docente, etc. que já é uma plantinha do iceberg muito linda, né? Muito bem. Mais alguém? E quanto a esta reflexão, já encontrei indícios da minha proexis? Já? Vestígios. Muito bem. Então, em cima disso, vocês têm ali, podem dar um X ali nas leis e vamos para a identificação da proexis pessoal. Então, considerando a fórmula dos traços, nos traços vocês receberam uma segunda folhinha aí, que estão ali, ela foi retirada do balanço existencial de 2022, onde tem traços forças, traços fardos e traços faltantes. Então, quando às vezes uma das fórmulas de poder identificar a nossa proexis para o pessoal é vocês tentarem colocar, se vocês puderem colocar umas 3 aí em cada um, seria interessante, para a gente saber mais ou menos se
se vocês conseguem colocar e analisar o que é traço fardo, o que é traço faltante e qual é o traço forte de vocês. Vamos tentar fazer isso num minutinho. Eu sei qual é o maior trafar, que se organizar vai resolver tudo coisa uma coisa. A professora vai concordar. Organização. Não, agora falando sério, né? Tem muita falta se a gente organiza, ou um trafar, ele faz aquele strike de resolver demais outros, né? Sim, isso mesmo. Até foi ótimo você falar sobre isso. Vou apagar aqui, que eu já falamos sobre isso. Enquanto vocês escrevem aí. Tudo bem? Espera a Mari. Só uma reflexão, Vivi, que quando a gente fala de ProEx, nesse processo para a gente analisar trafores, trafais e trafais, né? Quando a gente fala de ProEx, a ProEx ela é muito fundamentada principalmente nos nossos trafores. Então, quando a gente vai olhar, a ProEx não é para ser um faro, não é para ser uma cruz, é para ser algo que dá motivação. Então, ela vem muito fundamentada nos nossos trafores. Então, é importante a gente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer os trafores, ela olha mais para os trafais. Mas quando a gente fala de ProEx, é muito importante a gente ter essa clareza com os trafores. Que ressaltar os trafores. Muito bom isso que você falou. Vem de encontro ao que a gente vai ver. Terminaram? Sim, Mari? Ângela? Tudo bem? Então, quando vocês devem ter colocado os trafores, os trafares e os trafais. Conseguiram preencher os três? Sim. Que coisa boa, porque tem muita gente, como falou a Amanda, não consegue olhar os trafores. Principalmente se ela está no estágio de autoassédio, com vitimização, mimese, não consegue observar esses trafores. E esses traços fortes é que fazem ela seguir com a sua meta em frente. Tem algumas técnicas que são usadas também na Apex, minha primeira casa foi a Apex, que a gente, por exemplo, se vocês escreveram aqui um traço fardo, né? Tente analisar aquele traço fardo com um trafor. Ou um traço faltante com um trafor. Se vocês puderem fazer, seria ótimo. Como vocês todos já colocaram traços fortes, fica a reflexão. Por quê? Porque o que a gente tem que tentar? Transformar esses trafares em trafores. E esses traços faltantes, trazê-los para que nos motivem a que eles contribuam para o nosso traço forte. Por isso que eu coloquei aqui. Fardo faltante seria, então, não uma queixa ou uma situação que nos coloquem para baixo, mas transformar esses aqui, vou botar do meu jeito, tá? Um coração para eles, né? Para que esse coração, com muito carinho, com muito amor, a gente consiga transformá-los em traços fortes e a gente consiga seguir ou quem sabe atingir a nossa meta existencial aqui. Um exemplo, né, de um traço fardo, por exemplo, que eu fiz essa análise, é teimosia, traço fardo, mas eu posso ver como um trafor também, que é persistência, posicionamento. Então tem essa visão, né, de pegar os nossos trafares e ver como isso também se manifesta como um trafor em algumas situações, né, na medida certa. Olha que casuística bonita.
Eu tive a minha casuísta que eu sou muito intensa, né? Então, mas essa intensidade me faz ser detalhista. E isso é muito bom. Então, a gente tentar fazer essa experiência, por isso tem suas experiências. Bem, então, vocês acabaram de escrever ali, né, os seus traços fortes, traços fardos e traços fortes, faltantes. Então, quando a gente trabalha com essa fórmula, a gente consegue escrevendo, e depois vocês podem fazer uma síntese do trabalho de vocês para poder chegar e ver qual é o traço força que está seguindo essa meta da PROEX. Por exemplo, se eu tenho um trafor da escrita, então eu vou fazer GESCONS. Se eu tenho um trafor da assistencialidade, eu vou fazer interassistencialidade. Um exemplo. E depois a gente tem a fórmula da retribuição pessoal, ou seja, o que eu recebi? Qual é o aporte que eu recebi nesta vida? Se eu recebi um aporte, eu vou precisar fazer uma retribuição desse meu aporte. E quando eu faço a retribuição, e quando eu começo a pensar o que eu recebi e o que eu estou dando, aí eu vou ter um saldo entre o recebimento e a restituição, e esse pode ser um indicador da diretriz ou meta existencial nossa aqui. Tudo bem? Então aí nós temos duas fórmulas que podem nos dar um indicador de como eu sei a minha PROEX. Por que é importante isso tudo? Porque no momento que eu sei, mais ou menos, eu tenho indício da minha PROEX, eu vou trabalhar a minha cláusula pétrea, que seria a tarefa específica e indispensável para a execução integral da minha PROEX, que pode ser egokármica, que pode ser grupokármica e que pode ser polikármica. E isso considerando em todas as áreas da nossa vida. Tudo bem? Teria alguma cláusula pétrea comum entre os intensistas? Depende se o grupo for sincrônico, lembra da policarnalidade? Então, pode sim ter uma cláusula pétrea. Por exemplo, nós estamos aqui, se for pensar, vamos considerar assim, pensar grande, né? Todos nós estamos aqui para ser professores, né? Esta sincronicidade é uma, por exemplo, para mim é uma cláusula pétrea, para você é uma cláusula pétrea, né? Pode ser considerado talvez dessa forma, em minha opinião, não sei se os professores concordam. A cláusula pétrea seria mais de uma? Pode ser em todas as áreas da vida. Você vai ver o que é importante, você vai poder fazer um balanço disso. Inclusive, se vocês olharem, eu deixei um Excel aí para vocês, que vocês podem colocar ali o que vocês consideram prioridade em cada área da vida de vocês. E aí o gráfico vai mostrar, olha, eu tenho que dar prioridade para o meu sono. Eu preciso dar prioridade para a minha intelectualidade. Tá? Mas tem um Excel aí para vocês, porque não vai dar tempo de fazer na sala de aula. Mas fica como é personalíssima aí de vocês. Eu também tenho dúvida desse negócio da cláusula pétrea, se é mais de uma, mas eu acho que tipo assim, a gente atinge ela, digamos, atinge não, mas ela está em manutenção, eu acho que você tem como se fizesse download da próxima, vai. Elas podem ocorrer paralelamente, né? Por exemplo, uma cláusula pétrea da PROEX normalmente é a mãe. Bom, é uma cláusula pétrea, você tinha planejado, para você realizar a sua PROEX, você tinha que receber da sua mãe. Aí, para algumas pessoas vai ser com a docência. Talvez para a maioria dos cursos tenha a questão da docência, que é a composição. Aí vai depender das suas recomposições do seu planejamento, mas podem ser várias. Por exemplo, inclusive o que você falou também, Ana. É interessante colocar que pode ser várias, ela é singular a cada um, mas não que há várias. Sim. Por isso não é nem querer, né? Exatamente. Porque o pétrea Cuidado com isso. não é exclusiva. Não tem a ver com exclusividade, é uma cláusula. Sim. O pétrea é porque ela não pode ser deixada de lado, não é adaptável. Ela é prioritária. Mais ou menos isso. Ela é necessária para você conseguir. Você pensar a cláusula pétrea fazendo um alinhamento com o direito, né? Vou fazer isso agora. Você, então faça que a tua área não é a minha. Pode fazer.
história do direito. Mas de qualquer forma, né? Vamos otimizar aí o tempo. Você pode ter uma mudança de uma cláusula dentro de um código, mas a cláusula pétrea, ela não pode ser modificada, ela vai estar ali. As outras, elas podem ser adaptadas, elas podem ser mudadas, você faz um reajuste, a cláusula pétrea não, ela vai estar ali firme e quase uma premissa, bússola, né? É como se fosse uma premissa, é aquilo que eu preciso fazer. Acho que a definição explica bem aqui, né? Sim. É verdade. A definição está aqui, de repente, para a gente poder tirar qualquer dúvida, como o professor falou. Depois eu leio com carinho. No universo da proexologia, é o cumprimento de determinado ato ou incumbência específica e indispensável na vida intrafísica exigida ao proexista, homem ou mulher, e escolhida por si próprio no período intermissivo pré-ressomático, sem deixar qualquer margem de dúvidas quanto à consecução integral satisfatória de todos os itens da programação existencial ProExis, a fim de alcançar o completismo existencial TARES. Esse é o objetivo, né? O completismo. Eu botei um exemplo ali, depois vocês podem olhar, mas citando ali na egocármica, por exemplo, eu posso ter como cláusula pétrea o desenvolvimento dos meus trafores. E aí me parece meio genérico. O desenvolvimento dos meus trafores é uma coisa bastante genérica. Se você pegar, por exemplo, eu quero desenvolver esse trafor, isso é necessário, talvez aí me parece mais... Mas lembre que lá, quando a gente falou das fórmulas, né? Ali está escrito, você vai escrever vários, e aí vai sintetizando até chegar no. Este traço é minha cláusula pétrea. Mas aí é uma, né? Pode ser uma delas. É uma delas, por isso que vai sintetizar. Conseguimos tirar essas dúvidas? Tudo bem? Então, encerramos, né, um pouquinho atrasadinhos aí, para a gente poder fazer a nossa prática energética. Então, nós vamos fazer essa prática energética, procurando trabalhar a mobilização das energias, entrar no estado vibracional. Depois do estado vibracional, nós vamos exteriorizar energias, absorver as energias e vamos reconstituir nossos veículos de manifestação. Tudo bem? Está todo mundo bem? Tudo bem. Então, vamos procurar já constituir o soma mais acomodados aí. Que eu vou apagar as luzes para vocês se concentrarem. Nosso método aqui, se eu estiver desviando, a gente vai chutando até voltar para já tranquei ela dentro da minha casa uma noite inteira, depois disso aí, só vai. cara, esse me ajudou a estudar pra prova. Deixa eu ver outro braço. Vamos aquietar nossos pensamentos em relação à recuperação de cons aí para a nossa proexis. E vou apagar as luzes de cada uma. Procure sentar da forma mais confortável que vocês possam encontrar, acomodando a coluna, descruzando as pernas, para poder, pela vontade, trabalhar bem os pontos chakras. Sintam a acomodação do soma. Procurem respirar, inspirando e expirando pelo nariz, para poder oxigenar todas as fibras do corpo de vocês. E agora vamos nos concentrar, concentre-se no corpo energético. Percebam
as suas energias conscienciais. Procure levar todo o energossoma, o corpo energético, para o alto da cabeça. E pela vontade, manter esse corpo, essas energias no alto da cabeça. Mobilize essa energia do alto da cabeça, passando por todo o corpo até a planta dos pés e as mãos. No tempo de cada um. Vamos mobilizar essas energias da planta dos pés até a cabeça, da cabeça até os pés, dos pés à cabeça, no tempo de vocês, mobilizando essas energias. Vamos acelerar, acelere essa mobilização pela sua vontade, cabeça, pé, pé, cabeça, até atingir o estado vibracional. Diminua o estado vibracional e procure exteriorize as melhores energias para esta sala de aula, para este campo pedagógico. Exteriorize com vontade. Cesse gradativamente a exteriorização.
e vamos absorver essa energia consciencial instalada neste campo parapedagógico para que a gente consiga se conectar com o amparo e consiga ter discernimento a partir de hoje, com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais pacificação íntima, para poder encontrar ou manter o nosso projeto de vida que nós acessamos ou nós nos programamos no curso intermissivo com o nosso evoluciólogo orientador. Então procurem absorver e entrar em contato para que a gente tenha mais lucidez na absorção deste campo instalado no Elequipim e Equipex. Diminuindo gradativamente a absorção das energias, no tempo de cada um, nutrindo cada célula do corpo de vocês, se restabelecendo e retomando a recoincidência dos veículos no tempo de cada um. Se quiserem se espreguiçar, se espreguicem, é muito bom, né? E eu vou acender as luzes, então protejam seus olhos. Posso chavear? Estão todos bem? Querem falar alguma coisa da experiência do Guilherme? Tudo certo? Tudo certo. Então, encerramos a